Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, então fiz um cenário aqui diferente, né? Então eu tô caprichando para vocês, tá? Vocês merecem. E vamos falar sobre pirâmides. A gente já fez as primeiras aulas dessa parte, tá? O que eu vou fazer hoje é formalizar aquela parte do apótema da base que ficou faltando falar na última aula, né? E eu vou emendar hoje também com a parte de octaedro regular e o tetraedro regular, que ele entra na parte de pirâmides aí, e é importante a gente falar também, tá? Então eu vou voltar a falar disso quando falar de poliedro de Platão, mas eu acho que esse é o momento da gente calcular a área e o volume dessas figuras, tá bom? Então, desejo uma ótima aula para vocês e a gente se encontra daqui. Olha só então, pirâmides é o assunto que a gente tinha falado que a gente vai trabalhar, tá? Optei por fazer aqui os slides com vocês e vamos ver o primeiro slide nosso, tá? Então isso aqui vocês já tinham visto. Olha só, fiz o desenho, não sei se dá para ver o mouse aqui, mas eu tenho dentro da minha pirâmide, tá? Eu peguei uma pirâmide de base quadrada como referência, eu tenho aqui um triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo você pode fazer Pitágoras sempre que for possível, quer dizer, sempre que você tiver duas dessas três informações, ou M, ou H, ou A. Lembrando que aqui no caso de ser um quadrado, o A, que é o apótema da base, vai valer a metade da base, tá bom? Bom, então coloquei aqui as nomenclaturas, então que se você não tinha copiado, aproveitar para copiar. Eu tenho o apótema da pirâmide, ou simplesmente o apótema, eu tenho a altura da pirâmide, o apótema da base e a aresta da base. Aqui atrás de mim, olha só, eu coloquei uma pirâmide um pouquinho aberta, é a mesma pirâmide, mas para você perceber que a altura do triângulo lateral é diferente da altura da pirâmide, tá? Muito importante, eu acho que em pirâmide uma das partes mais importantes é essa percepção, tá bom? Deixa eu continuar aqui, olha só. Quando a gente fala então, ó, o Pitágoras está aqui, eu não quero que você decore, tá? Quero que você visualize esse negócio aqui em relação à sua figura. Por isso que eu dei semana passada a importância, tá? Para você aprender a desenhar uma pirâmide. Bom, aqui a área da base vai ser a área do que tiver na base. A área lateral, eu tenho no caso aqui 4 vezes a área desse triângulo, que eu chamei de área da face. Tá? A área da face, olha só, vai ser o B, que é a base, vezes o M, que é o apótema da pirâmide, dividido por 2. Deixa eu tirar eu daqui um pouquinho, ver se eu consigo. Consegui. Olha só. A área total da pirâmide, você vai somar a área da base com a área lateral, tá bom? E o volume, para pirâmides, sempre 1/3 da área da base vezes a altura, tá? Tanto para pirâmide quanto para cone, 1/3 da área da base vezes a altura. Tudo bem? Vamos lá. Olha só. Estava falando então do apótema da base. Veja bem, ó. Quando a minha base é um quadrado, tá? Eu estou olhando aqui de cima esse quadrado, o apótema da base ele vai ser o raio da circunferência inscrita na base. Por isso que aqui, ó, ele vai valer a metade da aresta da base, tá? Então, ó, a área da base eu vou chamar de B ao quadrado, veja que esse A está maiúsculo, e aqui o apótema da base, tá? Vai valer a metade da base. Quando, professor? Quando aqui for uma base quadrada, tá? Vamos ver outra. Olha só. Quando a minha base for um triângulo equilátero, né? Então aqui, ó, olhando de cima, isso a gente retoma aquela parte de pontos notáveis do triângulo, né, o baricentro. Você tem que esse daqui representa os 4 pontos notáveis. Então se ele vai ser o encontro das alturas, isso daqui vai ser uma altura desse triângulo, tá? Se esse cara é o baricentro, ele vai dividir na proporção, na razão 2/1. Se ele é o incentro, ele é o centro da circunferência inscrita. E se ele é o circuncentro, ele é o centro da circunferência circunscrita. Um monte de conclusão a gente tem aqui, né? A circunferência circunscrita vale o dobro da circunferência inscrita, tá? Então aqui, ó, esse cara é 2A, esse cara é A. Eu gravei semana passada um exercício, eu não sei se eu gravei para vocês ou se foi no grupo de dúvidas, tá? Que ele falava que o raio aqui era 10, então aqui em cima ia ser 20. Tá? E você tinha uma altura 30. E aí por Pitágoras eu achava o lado aqui desse triângulo equilátero. Tá bom? Mas então o que é importante você saber? Se o 2A com o A vai dar 3A, a altura vale 3 vezes o apótema. Então meu apótema, está aqui em cima de mim, ó, é 1/3 da altura do triângulo equilátero, que você já sabe de cabeça.
B raiz de 3 sobre 2, tá? Você usava como L, mas aqui a gente está usando a aresta como B. E a área da base? É a área do triângulo equilátero, que eu também acho que vocês têm que saber de cabeça, ó. Ele é ao quadrado, né? B ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tá? Então essas são as principais. Quando a pirâmide tem base quadrada, base triangular ou a base hexagonal que está aqui. Tá? Então aqui, ó, ela não parece ser regular, mas eu tentei fazer em perspectiva. Quando você olha de cima aqui essa pirâmide, você tem 6 triângulos equiláteros formando ela. Tá? Então a área dessa figura vai ser 6 vezes a área do triângulo equilátero, ou seja, 6b ao quadrado raiz de 3 sobre 4, né? E o raio, que é o apótema, vai ser a altura de um triângulo equilátero de lado B. Então tá aqui, ó, b raiz de 3 sobre 2. Nossa, Jaime, cada um então tem um valor diferente, né? Sim. E aí você tem que saber então interpretar cada uma dessas figuras. Não acho que tem que decorar, tá? Eu acho que tem que visualizar mesmo. Quando você desenha o hexágono, lembrando do que você já aprendeu de geometria plana, né? Você lembra dessa definição, tá? Então uma coisa está atrelada à outra. Bom, da parte inicial era isso. Mas eu quero falar desse assunto aqui, ó, o tetraedro e o octaedro, tá? Aqui apareceu uma coisinha a mais, você entende disso? Vamos olhar aqui o octaedro regular, tá? Então, esse é um assunto que a gente vê lá em poliedros, no curso de vocês, está lá no final do ano, tá? Mas um octaedro, ele tem 8 faces. Se é regular, todas as faces aí são figuras congruentes, no caso, triângulos equiláteros. Olha só, eu peguei então um octaedro, tá? Regular. Mas o que eu quero que vocês vejam, ó, ele é formado por triângulos equiláteros. Quando você olha dessa forma, eu tenho que essa figura é um quadrado. Tá? Então, se você tem que isso é um quadrado, essa distância que vai daqui até aqui em cima, tá? Vai ser a diagonal de um quadrado. Opa, então se aqui vale L, essa distância aqui vale L raiz de 2? Sim, tá? E a gente viu isso quando a gente trabalhou com o Teorema de Pitágoras. E isso aqui, ó, eu fiz com essa figura, mas eu posso rotacionar ela. Qualquer uma que eu pegar aqui, eu vou ter a formação do quadrado. Então, a distância entre dois vértices opostos de um octaedro regular é equivalente à diagonal de um quadrado, que vai ter o valor da aresta desse octaedro. Tá bom? Esse desenho que eu fiz, tá? Você tem uma pirâmide de base quadrangular, né? Que é a pirâmide quadrangular regular, onde todas as arestas medem L, virada para cima, encaixada com outra virada para baixo. Ah, professor, então a altura vai ser a metade disso. Sim, a altura vai ser L raiz de 2 dividido por 2, porque é a metade da diagonal do quadrado. Tá? Ó, o que eu consigo? O volume do octaedro, ele vai ser 2 vezes o volume da pirâmide de base quadrada. Tá? E a área dele, ó, vou abaixar para você ver aqui, ó, vai ser a área de 8 triângulos equiláteros. Tá? Então, 8 vezes a área do triângulo equilátero. Tudo bem? Vamos continuar, tá quase aqui, ó. Então eu fiz um exemplo, olha só. E aí é legal para você ver como é que dá rapidez nas contas. Tem gente que faz um Pitágoras aqui, você pode fazer também, mas olha a diferença. Se você tem um octaedro de aresta 6, tá? Isso aqui que eu estou vendo é um quadrado de lado 6. Então a diagonal vai valer 6 raiz de 2. A metade vai valer 3 raiz de 2. E essa é a altura da pirâmide. Então tá aqui, ó, o volume do octaedro vai ser o volume de 2 pirâmides. Então, 2 vezes 1/3 da área da base, que é um quadrado de lado 6, vezes a altura que a gente achou ali, que é o 3 raiz de 2. Tá? Fazendo a conta, não sei se dá para ver certinho aqui, mas vai ser 72 raiz de 2 centímetros cúbicos. Eu quero saber a área do octaedro. Tá? Eu tenho que ele vai ser a área de 8 triângulos equiláteros, então 8 vezes b ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Ah, o nosso b vale 6, verdade, então eu substituí aqui, fiz as contas e cheguei no 72 raiz de 3. E aí, pessoal, olha só, o tetraedro regular. Nosso material dedica uma aula para essa figura, tá? Então ela é a pirâmide de base quadrada. A diferença é que todas as arestas têm a mesma medida. Já fiz um monte de conta aí, até se você quiser parar a tela para copiar, você pode fazer, tá? Vamos tentar entender. Espero que vocês estejam vendo o meu mouse aqui, que eu estou apontando as coisas. A gente falou do apótema da base, né? Que vai ser 1/3 da altura. Você tem que esse risco azul, que ele vai ser o raio da circunferência circunscrita, ela vale o dobro disso.
Então, 2 vezes 1/3 da altura do triângulo equilátero. Tá? Legal. Por quê? Porque eu prefiro desenhar esse triângulo de fora, que está aqui embaixo, né? Ó, que parece uma vela aqui, transparente, meio azulado, do que fazer esse daqui usando o A. Ele vai dar mais trabalho. Eu fiz isso numa época, mas eu não gosto tanto não. Então, o que a gente tem, ó, nesse triângulo retângulo? A hipotenusa vale L. Um cateto vai ser o H, que eu quero descobrir, né? E o outro cateto vale 2A, que é aquela figura, o azul. Tá? Então eu desenhei aqui em cima. Vou aplicar Pitágoras. L ao quadrado vai ser o H ao quadrado mais o 2A, que vai ao quadrado. Tá? Eu tenho que o L ao quadrado vai ser o H ao quadrado mais, ó, 2 vezes 1/3 da altura do triângulo equilátero, que é o L raiz de 3 sobre 2. Simplifiquei esses dois. Tá? Então, ó, aqui na linha de baixo, L ao quadrado vai ser o H ao quadrado mais o L raiz de 3 sobre 3, eu só escrevi sem os dois ali, ao quadrado. Na linha de baixo eu levo ao quadrado, vai dar, ó, 3L ao quadrado sobre 9, que você vai ter vontade de simplificar aqui. Mas lembra que eu vou ter que achar a raiz quadrada no final, e aí teria que racionalizar, então larga o 9 aí. Tá? Isolando quem? O H, ó, eu vou passar o que não é H para lá. Vai ter que meu H ao quadrado vale L ao quadrado, menos 3L ao quadrado sobre 9. Que eu vou tirar o mínimo e vou tirar o germe da frente aqui de novo. Ó, vamos ficar dentro do tetraedro. Olha só. Eu tenho que, ó, tirando o mínimo aqui, vai dar o que? 9L ao quadrado sobre 9 menos 3L ao quadrado sobre 9 vai dar 6L ao quadrado sobre 9. Tira a raiz, cadê ela? Olha aqui, tá? A gente vai ter que o meu H vale L raiz de 6 sobre 3. Nossa, Jaime, que viagem! Vale a pena decorar? Eu não sei de cor. Tá? Eu uso o que? O fato deste volume aí ser o volume de uma pirâmide, tá? Em que a base é um triângulo equilátero, então eu faço 1/3 da base vezes a altura, e eu igualo ao volume do tetraedro regular que eu vou mostrar para vocês agora. Esse eu sei de cor, que esse cai no vestibular. Tá? Então a altura, se eu precisar, eu consigo descobrir, fazendo um cálculo parecido com esse, só que simplificado. O volume, eu acho importante vocês saberem. Tá? Então olha só. Tá aqui, 1/3 da área da base vezes a altura é o volume da pirâmide. Coloquei aqui ao lado 1/3 da altura, ó, da área da base, que é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, a área de um triângulo equilátero, tá? Vezes a altura que a gente conseguiu na tela de trás, que é o L raiz de 6 sobre 3. Tá bom, vamos dar uma brincada com essas contas aqui, ó. 4 vezes 3, 12, vezes 3, 36. Fica L ao cubo, raiz de 18, que é o 6 vezes 3, sobre 36. Eu já vi gente simplificando, não pode. Tá? O 18 é 9 vezes 2. Você tira o 9 da raiz, vai dar 3 raiz de 2 sobre 36, né? O L ao cubo. E eu simplifico esses caras e chego nesta fórmula. Ó, decorar. Nesse sistema eu não consigo escrever aqui, mas olha escrevendo, imaginando aqui, ó, decorar. Tá? L ao cubo, raiz de 2 sobre 12. Por que decorar? Porque, gente, se cai no vestibular e você não decorou, você vai ter que fazer essas duas últimas lousas que eu fiz, que é conta difícil pra caramba. Você já está cansado no vestibular e vai fazer uma conta dessa, você vai abandonar a questão. Tá? Então, decore. L ao cubo, raiz de 2 sobre 12. O que é isso? É o tetraedro regular. É o tetraedro de base triangular, né? A pirâmide de base triangular, em que todas as arestas têm a mesma medida. Tá? E aí, se eu quiser a área, né, eu faço 4 vezes a área do triângulo equilátero, que eu já cansei de falar para vocês. Bom, espero que vocês tenham gostado, é uma aula pesada, tá? Por isso que eu até desmembrei em 2 semanas. Nós vamos trabalhar com exercícios agora, né? E é isso, tá? Então faz sua inscrição no canal, eu estou lançando bastante vídeos aí por semana, tá? Espero que vocês estejam aproveitando, comenta, tá? Compartilha, dá o like aí falando que vocês gostaram, dá sugestão para melhorias, né? E é isso, um grande abraço para vocês.